Gente. Ai, travou, não sei o que aconteceu, voltei. Vocês estão me ouvindo? Por favor, interajam comigo. Fran, já te mandei o convite. Ah, será? Pode ser, né? Provavelmente estão limitando a live, mas vamos continuar. Já te mandei o convite, Fran. Oi, não eram 3 horas? Voltou! Pois é, não sei o que aconteceu. Eu não sei se é questão da gente falar contra atentado da vida Sim, também, eu pode acho que ser. dá uma Faz caída. sentido. Bom, vamos lá continuar, Fran. Você estava me falando, né, da tua descoberta com a tua maior descoberta com a terapia, que foi olhar para si mesma e perceber que tanto os confortos quanto os desconfortos da tua vida se davam por conta de você não se conhecer, né? As tuas relações, elas espelhavam quem você Exatamente, era. né? A minha relação com a Duda, que aqui eu sempre bato na tecla. A Duda, eu tava me vendo na Duda porque ela, de certa forma, né, com tudo que ela viveu, com a parte paterna também, mas tinha o meu peso maior, sabe? Eu sentia que eu tinha um peso maior porque eu estava transferindo o que eu vivi para ela, inconscientemente. E aí, a partir isso, eu me Você se projetava nela. E projetava aí, a nela, partir do né? momento que identifiquei isso, eu comecei a mudar. Comecei a mudar a forma de falar, comecei a mudar a forma de agir. Eu tenho dado mais espaço para ela falar o que ela sente, porque se ela não disser o que ela sente, eu também não vou saber, né? Não vou entender. E minha relação com o Jonatas também, né? Eu percebi, tanto é que acho que foi até a última sessão que a gente fez semana passada, isso, Sessão. que eu falei para você assim que você puxando, a gente falando sobre as coisas que aconteciam, e aí você me perguntou o que de pior acontece se você brigar com o Jonatas. E aí eu falei assim, se eu brigar com o Jonatas se afasta. E o que acontece se o Jonatas se afastar? E eu falei, eu fico mandando mensagem para ele, eu fico perseguindo ele, eu fico querendo saber onde ele está, eu quero que ele me escute. E o que acontece se ele não te escutar? Não foi isso. E o que acontece se você, se Se você você ficar ali ficar ali, insistindo? né? Aí o Jonatas fica bravo e ele começa a falar coisas que eu não quero ouvir. E o que acontece quando o Jonatas fala coisas que você não quer ouvir? E aí eu falei que eu me sinto mal, eu me sinto suja, Você isso, ia ter que olhar para a isso. parte E aí falou abusiva assim, que aí você existe falou assim, dentro de Fran, então você. o que isso, né? O que isso quer? Não foi, o que isso quer dizer? Alguma coisa assim. Isso, qual o Qual o benefício? Eu não entendia. benefício E que você o tem? benefício era esse. Eu, né, não queria olhar o que tem dentro de mim. E eu olhava. Você era poupada de olhar para Exatamente. sua E aí sombra. eu me dei conta, nessa sessão mesmo, eu me dei conta, gente, eu sou má. Eu também sou má. Eu não sou boazinha. Eu não sou a. Sim, A gente também eu tem esse tenho a potencial. mocinha, mas eu também tenho a vilã dentro de mim. O Jonatas, eu despertei o pior do Jonatas. Então isso quer dizer que ele também tem os dois, né? E a gente começa a entender. O Jonatas tem a vivência dele, minha mãe tem as vivências dela, a Duda tem as vivências dela depois de mim, mas ela também tem as vivências que eu não Uhum, controlo. Eu não controlo nada, na verdade, né? Que nem você fala, Gabi. A gente não tem controle de total. nada. A gente controla se a gente reage. E eu aprendi isso com a Gabi, porque eu até então não entendia. As nossas reações a gente controla. Então, a minha reação de querer insistir pro Jonatas faz ele reagir da forma errada, porque não é a forma que ele reagiria, sabe? Eu estimulo uma coisa ruim nele. Então, tem que dar o tempo dele para ele respirar, para ele pensar, para depois a gente conversar. Não posso ficar insistindo. E por que eu insisto? Porque eu me sinto rejeitada, né?
E eu não sei lidar com a rejeição. Esse é o meu maior problema. Eu não sei lidar com a rejeição. Mas por quê? Porque indiretamente, né? Não foi algo que falou assim, ó, tô te rejeitando. Mas eu vivi a minha infância inteira de rejeição, sabe? Não da minha mãe, da minha avó. Fran, você e 99,9,9,9% de todos nós vivemos o abandono, a rejeição, a humilhação. São emoções, são sentimentos que a gente vive. Por quê? Porque ninguém se conhece, porque a gente não vai olhar para dentro. Então, o que acontece, Fran? Você viveu muitos abusos durante a sua vida e, gente, vocês já ouviram aquela frase de que só é capaz de ferir quem tá ferido? É a mesma coisa. A pessoa que ela é abusada em algum nível, né? Ali uma linha tênue, que ela pode ser abusadora também. E foi isso que você encontrou, né? Dentro da nossa sessão, dentro da minha terapia, o que a gente faz? A gente busca a raiz da situação, né? O que está causando aquele desconforto ali externo, e a gente vai buscando através dessa pergunta, né? O que de pior pode acontecer? O que de pior? E você não queria olhar para o teu lado que também machuca, né? Porque em algum momento você se beneficiava desse lado, que era tendo atenção, que era se sentindo amada, óbvio, de uma maneira completamente distorcida, mas é isso que a crença causa na gente. A crença limitante, ela causa essa maneira distorcida de olhar para o outro, né? E as nossas relações, elas vêm como esse espelho. O Jonatas, em determinada situação da relação de vocês, ele vem para te mostrar algo que está em você que você não consegue olhar sozinha, bem como a Duda, bem como o Heitor, bem como a sua mãe, seu pai. O Heitor é a sabedoria da casa, né? Porque ele falou, teve um momento que ele presenciou uma discussão minha com o Jonatas, e ele falou assim, mãe, olha, eu amo muito você, mas você não deveria ter falado daquele jeito com meu pai. Aí eu, filho, mas ele que brigou com a mãe, filha. Tudo bem, mãe, eu sei que ele também tá errado, mas você falou uma coisa muito feia, você não deveria ter falado daquele jeito, né? Aí eu fiquei, 6 anos, né, cara? E eu não aprendi isso com 30, quase 31. Uma sabedoria Exatamente. Incrível. Exato. E se você não tivesse trabalhando o seu autoconhecimento, muito provavelmente você gostaria, né? Usaria do seu poder para silenciar o Heitor, porque ele está te trazendo uma verdade. Mas como você tá olhando para dentro, você fala, uau. Exatamente. E é uma coisa que eu aprendi muito, né, nesses 7 meses de terapia, é a escutar. Coisa que eu sou de falar. Eu sou egocêntrica em vários momentos da minha vida. Eu sou autoritária sempre na minha vida. Eu sou aquela pessoa que fala na sutileza, mas eu dou as minhas chicotadas, sabe? Sou aquela que não mexe comigo, mas se mexer também vai levar umas porradas, sabe? É um assunto para a próxima sessão, esse? Pode anotar. Aqui, hein? Mas aí, eu sou aquela, né? Tipo, fico quietinha, fico na minha, perdi o fio da meada agora. Eu acho que eu tô com esse negócio aí da cabeça, Davi. Onde tava? Volta aí. Você estava falando sobre o Heitor ser a sabedoria, né? O fato dele falar isso para você poderia te levar para um lugar de reprimi-lo, mas você aprendeu a escutá-lo, porque você era muito de falar, mas você aprendeu a escutar. Eu passei a baixar um pouco a guarda, sabe? Aquela questão que eu falei, Gabi, eu não sei lidar com a raiva, eu não sei lidar com a rejeição. O que eu faço? Você falou, você não precisa lidar, você sente as suas emoções e você controla as suas reações. Eu falei, e eu não descobri isso até hoje. Isso é um ponto importante para falar aqui na live, gente. Quando alguém fala assim, eu não queria sentir raiva, ou como que eu faço para não sentir tal coisa? Gente, morre, porque você só vai deixar de sentir alguma coisa se você não estiver vivo. Enquanto há vida, há emoções, e enquanto há emoções, há movimento. O que a gente não pode fazer é reagir, né? O que a gente vai fazer, vai falar, vai se movimentar diante dessa emoção. Mas sentir é totalmente humano. Exatamente. Foi até uma das coisas que eu falei pro meu psiquiatra. Eu falei assim, mas minha vida tá tudo bem agora, tá tudo tranquilo e eu não consigo. Tem hora que eu fico com raiva, eu fico sem paciência, fico irritada, eu tenho vontade de gritar. Franciele, mas você é um ser humano. Não é porque você tá fazendo tratamento, que você tá fazendo terapia, que você vai deixar de sentir as emoções. Você continua sentindo todas as suas emoções. O problema é como você vai lidar totalmente com isso, como você vai agir. Realmente, a Gabi já tinha me falado isso.
E aí eu passei a me perceber. Eu falei, quando eu tô com raiva, eu fico quieta, geralmente eu fico quieta. Aí o Jonas fica me cutucando, o que é, amor? Eu te conheço, senta bem. Eu falei assim, agora eu sei falar, sabe? Antes eu ficava emburrada, eu ficava de cara Maravilha. feia. Tudo bem que vira e mexe às vezes acontece, né, amor? Tá aí ainda? Querendo que o outro, querendo Às que vezes o outro acontece. adivinhe o que nem você sabe que Exatamente. está Às vezes passando acontece dentro exatamente de para chamar você, atenção, né? né? Que às vezes a gente quer chamar a atenção do outro, né? Fazendo um doce aí. Só que agora eu consigo falar o que eu tô sentindo exatamente. Eu consigo identificar o que eu paro, respiro, vejo o que eu tô sentindo. Olha, eu não tô bem, eu tô sentindo isso. Olha, hoje eu tô meio Maravilha. ansiosa. Olha, eu tô com muita raiva, eu tô muito irritada. Eu consigo falar exatamente o que tá acontecendo. E aí as coisas vão fluindo. Nem esses dias ele percebeu, sem eu ter que falar nada, chegou com flores, chocolate, besteirinhas, uma coisa mais linda do mundo, uma fofinha assim, meu marido. E Fran, você entende, né, isso aí como um lado positivo da tua descoberta, né? O fato de você ter se olhado, ter falado, uau, tá tudo em Exatamente. mim. Primeiro eu olho para mim para depois julgar as minhas relações. O que você acha que te trouxe de mais positivo dessa descoberta de olhar Que para si? Quais os quanto mais benefícios eu do olho teu para dia a mim, dia? eu identifico o que tá ruim em mim, o que eu tenho que mudar, eu consigo compreender também as atitudes dos outros. Eu consigo entender que as reações deles não Maravilha. são contra Arrasou. mim, é porque ele está passando por alguma coisa. Então, o que a gente faz? Eu uso muito a minha relação com o Jonas, porque a gente é daquela de conversar, de virar a noite conversando. E aí é o que a gente tem feito muito. O meu casamento com o Jonas melhorou assim de um jeito que a gente conversa, fala disso, fala daquilo outro. Ele tá se sentindo mais seguro para se abrir, para ser mais vulnerável para mim, sabe? Para contar, amor, você acha que eu tô errado de sentir isso? Não, você não tá errado. Você não pode. Jonas, você não está errado em sentir Exatamente. nada, E tá? Vou aí, deixar e aí a aqui gente já conversa, esse a gente alívio consegue para desenrolar você. várias coisas. Tanto é que, tipo, nesse tempo todo das nossas relações terem melhorado, a nossa vida externa também melhorou. Porque nesse tempo todo, Gabi, vou falar das conquistas agora. Tipo, a gente, quando tudo estava desmoronando, o Theo foi internado, a gente teve que vender o carro porque estava com dívida, as coisas acontecendo. E, sabe, via uma avalanche uma atrás da outra. E hoje, os desafios continuam acontecendo, só que a gente consegue lidar melhor, né? A gente conseguiu, nesse meio tempo, comprar casa, né? Sabe, na mesma semana, a gente conseguiu comprar casa, conseguiu comprar nosso carro, né? Que era o que eu falo que é o carro dos meus sonhos, né? As coisas foram melhorando. Aí vem os desafios de novo. E ao invés da gente deprimir, desanimar, ficar triste, claro, às vezes não dá pra. É É inevitável. inevitável. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue lidar, a gente consegue enxergar o lado positivo, sabe? Da mesma forma que a gente consegue É isso. enxergar o lado positivo das circunstâncias, a gente também enxerga o lado positivo das pessoas, né? E aí, isso tem aproximado mais a gente dos nossos familiares, a gente tem dado muito mais valor, né? Estamos muito mais próximos, mais conectados de verdade, sabe? Os nossos amigos também. As relações foram melhorando porque a gente enxerga, tá? Aquela pessoa tá reagindo daquela forma, mas porque ela tem toda uma bagagem. A gente tem que ser mais amorosos, né? Para entender a situação e oferecer o nosso melhor. E quanto mais a gente oferece o nosso melhor para o outro, mesmo que o outro tenha nos magoado em um determinado momento, o benefício vem depois, sabe? A coisa positiva vem depois, Com sabe? A pessoa certeza. entende. Que nem eu, quando eu me vejo tendo reações ruins com o Jonatas e o Jonatas reage de maneira positiva, depois eu fico, nossa, eu vacilei com ele. E aí eu fico mais amorosa, eu fico mais carinhosa, né? Eu fico me doando mais pra ele. Meu fone, eu acho que carregou. Tá me ouvindo? Tá. Tô te ouvindo. E a mesma coisa acontece com os meus filhos. Meus filhos também, eles estão reagindo muito bem. Eu comentei isso com o psiquiatra, você percebe, Francine, quanto mais você dá o seu melhor, mais eles se sentem seguros. Eu coloquei a Duda para fazer terapia também, ela tá fazendo com uma psicóloga, psicopedagoga, tá fazendo psicopedagogia, é assim que fala? Né? Ela tá fazendo. E porque a Duda, como eu comentei com você, eu tirei a essência dela, a infância dela, né?
E, e agora ela tá enxergando uma nova Franciele, ela tá enxergando uma nova mãe, ela tá tendo uma nova versão de mãe, coisa que ela não conhece, então ela ainda tá insegura, ela ainda vai pisando em falso ali, mas, sabe, ela tá enxergando, realmente eu posso confiar na minha mãe, eu posso contar isso com a minha mãe não vai brigar comigo, minha mãe não vai me deixar de castigo, sabe? A relação no todo vai melhorando. E, Fran, essa mesma reação que ela tá tendo é a que você internamente tem por você, né? Porque do mesmo modo que é novo para eles, para Duda, para Heitor e tudo mais, é novo para você. Então, as nossas relações, é importante você falar isso, porque é importante as pessoas terem a noção, a consciência de que todas as nossas relações, elas derivam da nossa relação com a gente mesmo. Então, no momento em que a gente encontra pessoas que nos desafiam o tempo todo, que não nos respeitam, que nos magoam, é porque em algum nível a gente está fazendo isso com a gente. Por isso que olhar para dentro e possuir autoconhecimento e falar, vamos lá, quem eu sou, faz com que você consiga ter esse olhar amoroso para o outro também. Então, é isso que a Fran está falando, de que a relação dela com o marido, com os filhos, é um ensinamento absurdo, gente. Se você procurar encarar as suas relações como mestres, né? As pessoas ao teu redor como mestres para você, de tipo, o que essa pessoa tá me ensinando? O que esse desafio tá me trazendo? Porque, gente, sempre tem um desafio. Os desafios, eles acontecem na nossa vida para que a gente exerça nossa capacidade de superação e para que a gente aprenda muitas outras virtudes, para que a gente desenvolva virtudes e evolua enquanto ser humano. Então, o desafio, ele vem para a gente aprender alguma coisa. Se você buscar encarar dessa forma, tudo vai ficar mais leve na sua vida. Só que você só é capaz de encarar dessa forma se você, primeiramente, se encara, né? Que é ir pra terapia, então. Exatamente. Tá me ouvindo, Gabi? Tá me ouvindo? Tô te Tá me ouvindo? Tô ouvindo, aham. Eu acho que um deles tá funcionando ainda. Uhum. Isso que você falou, da gente se enxergar, a gente enxerga o que a gente aceita, o que a gente não aceita. A gente começa a entender que muitas das coisas que a gente aceita, a gente não quer aceitar. A gente aceita para agradar o outro. Então, quando a gente se olha, a gente entende o que a gente quer, a gente entende o que a gente precisa. E aí a gente aprende também a impor limites, né? Que foi uma também das coisas que a gente trabalhou na sessão, que era a questão de impor limites. E impor limites parece uma coisa absurda, porque a gente se questiona, a gente se culpa, a gente se cobra por estar impondo limite, mas é uma coisa necessária, porque a partir do momento que a gente impõe o limite, a gente fala, ó, isso eu não aceito, isso eu não posso aceitar, isso eu não quero aceitar. E aí a pessoa entende, ela sabe exatamente o que você está falando, ela não fica adivinhando, tentando adivinhar o que você está dizendo, e aí, não vou dizer que é mais de rosas, porque não, tá? Casamento aqui, eu e o Jonatas é treta, porque é capricorniano também, né? Difícil de lidar. E... Porque a geminiana é fácil. Tá? Não, só tem dupla personalidade, às vezes, não é sempre. Só. E aí, dá treta, mas é uma treta saudável agora, sabe? Porque não tem aquela, a gente queria casamento perfeito, que não tem briga. Casamento que não tem briga não é casamento. Primeiro que não é casamento. E não é briga de escola, gente. É um negócio saudável, é discussão. A gente discute o que tá ruim pro outro, o que tá ruim pra mim. E a gente põe ali em pratos limpos. Ó, eu aceito isso. O que você fez não me agradou. O que você fez, né, não fez bem pra mim. Eu me senti de tal forma. Né? E aí a gente vai pôr nos limites, né? O que é bom para ele, o que é bom para mim, e a gente vai tentar trabalhar em melhorar nosso relacionamento, colocando à mesa o que é melhor, né? De um para o outro. E isso aconteceu não é só com o meu relacionamento com o João, mas com o meu relacionamento com os meus parentes também, com os meus familiares. Eu tive uma situação que eu também tive que impor limites. E a pessoa também impôs, né? Foi uma discussão que teve aqui em casa. A pessoa também impôs o ponto de vista dela. E tá tudo bem, ficou tudo bem. Por quê? A gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a expor o que a gente quer, a gente aprendeu a se comunicar. E é isso que o autoconhecimento ensina, né, também. A partir do momento que a gente se identifica, que a gente olha para dentro da gente, a gente consegue enxergar o outro também. E não é uma coisa que vai ser tudo paz e amor. Não vai ser o tempo todo paz e amor. Vai ter os conflitos, os desafios. E os desafios vêm justamente para isso, para a gente resolver, para a gente amadurecer.
né? Cada dia que passa. Totalmente, Fran. É isso que você falou. A narrativa de não é tudo flores e tudo mais é muito como você encara também, né? Porque muitas vezes a gente nega coisas na nossa vida pelo desconforto, que é desconfortável. Mas, gente, mais desconfortável, eu gosto muito de falar isso. É desconfortável Muito. se autoconhecer? Muito. É desconfortável ter relações, né, interpessoais? É muito. É desconfortável mudar padrões? É muito. Mas, gente, mais desconfortável do que viver uma vida que você não se autoconhece, que você não se empodera, que você é vítima da vida, que você não sabe falar não, que você briga com tudo e todo mundo, pra mim é assim, qual é o desconforto que você quer viver? Você tem que escolher. Se você puder escolher o desconforto em que você é o dono da sua vida, quando você sabe olhar, né, entrar nesse caminho de olhar pra dentro, cara, a tua vida Exatamente. flui. Tua vida, ela anda. E ela não anda, meu Deus, com anjos vindo, iluminando e paz para sempre. Ela anda porque você decide todos os dias caminhar para o melhor. Exatamente. Né, E eu Fran? lembro que foi uma coisa que você falou assim, Fran, qual que é o benefício que você tem quando você evita dizer não, né? Quando você não impõe limites. E aí o benefício é não gerar conflitos com ninguém. Mas quem disse que não gerar conflitos é ruim? Né? A gente brigar, sair no soco, isso é ruim, né? A forma da reação. Mas você expor e falar, olha, fulano, isso para mim não me agrada, para mim eu não tenho interesse, ou dizer eu não gosto de determinada coisa. Às vezes a gente quer comer a gente não quer comer alguma coisa, alguém oferece, e a gente come para não desagradar, mas a gente não precisa. Se a pessoa se sentir desagradada, é porque o problema está com ela. Exatamente. É um Ela vai ter que problema lidar com dela. isso. E ela trabalha a emoção dela de ter se sentir Cara, rejeitada. e aí no dia que teve a questão lá do impor limites, até com o Jonatas também, eu contei pra você que tempo desses a gente se separou por um dia. A gente terminou o casamento por um dia, mas depois voltou. Por quê? Foi numa situação dessas de impor limites. E depois a gente tentou, conversou e falou que realmente é importante para nós. E o que é importante para nós é seguir a vida juntos, é cada um ali um ajudar um outro. Nós temos os objetivos parecidos, sabe? A gente quer um casamento de verdade, a gente quer tentar, a gente quer insistir. A gente, né? O casamento é isso, é você lidar com as qualidades do outro, mas também os defeitos, né? Se aprofundar. E perceber que esses defeitos são um convite para a gente olhar para pontos a nos melhorar. Porque né? esses defeitos também estão na gente e a gente não. Porque uma vez, você e a Jaque comentaram que assim, que o que está no outro, como é que a gente fala? A gente enxerga o que incomoda no outro é o que está na gente. A gente enxerga. E aí, na primeira vez que eu vi, você falou assim, forma. O Jonatas faz isso que me incomoda, mas eu não faço isso não está dentro de mim. Está dentro de mim, só que de outra forma, que eu não reparei. Exatamente, não é literal. Não é, o Jonatas uma coisa que ele faz que me incomoda. Deixa eu ver, lembrar uma coisa que ele faz que me incomoda agora. Sei lá, deixar a toalha jogada na cama. Isso me irrita, me tira do sério. Não, minto. Ele não faz mais isso, mas ele usa a minha toalha, por exemplo. Isso me irrita, me tira do sério. Mas eu não uso a toalha dele, tá errado. Mas eu faço coisas que também irritam ele. Mas o que você usa de outra... Eu posso estar usando de outras coisas que incomodam também. Então tá assim dentro de mim, né? Exato. Ô, Fran, eu gosto de usar um exemplo bem polêmico, que é a política. A pessoa ela fala assim, é corrupto. Porque fulano é isso, que é corrupto, que é misógino, que é lá, que é tudo, e merece morrer, e merece aquilo. A questão aqui não é se ele é ou não, mas quando você fala que ele merece morrer porque ele é tal coisa, o que te diferencia dessa pessoa? Quando você quer o mal dele, argumentando que é porque ele é ruim, você entende? Óbvio que você não vai ser assim pelos mesmos motivos dele. Mas o que difere a tua
o que difere a tua ação Exatamente, da é o mesmo ação dele é só o argumento que motivo. costumam usar sobre o pecado, né? Não existe o pecado grande, hediondo, e o pecado pequenininho é pecado igual. Tudo é Tudo pecado. é Não pecado. interessa a forma que vai ser julgado ou não. É pecado, é tudo Exato. igual. Né? E tem aquela questão Exato. da honestidade. Ah, mas E, eu sou honesto, não sei o quê. Mas vai me dizer se nunca fez nada para benefício próprio na vida. Todo mundo já fez, gente. exatamente. Talvez você não faça a mesma coisa, mas você tem a mesma Exato. atitude, né? E gente, o quanto mais raiva a gente tem, né, de uma pessoa ou de uma atitude dela, ela tá espelhando o que a gente também faz em algum outro nível, em alguma outra área da nossa vida, né? Não é porque, é porque eu sou corrupto também? Depende do Exatamente. ponto de Mas vista, aí como né? que eu vou Depende para descobrir quê? isso? O Como que 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 eu te vou descobrir? motiva? Se Terapia, amor. conhecendo, Né? terapia. E principalmente, Fran, uma coisa que eu estava falando hoje com a minha irmã, inclusive, é você ter honestidade com o seu processo, né? Você ir para terapia é você, cara, falar, é isso que tá vindo, eu vou encarar isso. E não ficar mentindo para si mesmo, porque senão o processo não flui. Então é você olhar para suas partes que não são agradáveis, que não são legais, olhar para tudo 100% de tipo, estou encarando, ok, eu vou encarar. Essa verdade que se apresenta na minha vida, então eu vou encará-la, mesmo que não seja confortável, porque senão vai ser um processo de Sim. autoconhecimento seletivo, né? Você ainda não vai mergulhar 100% nele. A tua honestidade com o teu processo é o que faz a Sim. diferença E olha, total, uma coisa que eu né? digo é a pessoa vai faz uma sessão de terapia e acha que a vida não mudou nada. Ah, mas não mudou nada na minha vida. Minha filha, porque realmente são quantos anos que a Não tua vida vai. está sendo lascada aí? Então, um dia não vai ser suficiente. Tanto é que na primeira vez que a gente fez, lembra que a gente tem a questão lá do portal, eu não consegui entrar. É, a Gabi, Fran, o que está acontecendo isso e aquilo. Aham. Gente, mas será que isso fez sentido para mim? Eu fiquei na dúvida, será que fez sentido para mim? Aí veio a segunda. Na segunda já começou a ligar uma anteninha. Opa, vou fazer outra. Aí a gente fez a terceira. Na terceira, se não me engano, foi na terceira que eu pedi para você parar, que eu comecei a ver coisas assim. Gente, como que a Gabi conseguiu me levar para dentro da barriga da minha mãe? Aí toda a sessão ficava pro Jonatas. Jonatas, o negócio é surreal, cara. Porque, olha, eu lembrei disso, daquilo que eu não lembrava. Aconteceu um negócio no meu trabalho que eu não lembrava. E isso estava dentro de mim. Era isso que estava me travando, sabe? São coisas que estão dentro da gente que a gente só vai conseguir Uhum. resgatar, resignificar através da terapia. Porque tem muita coisa que bloqueia a gente não sabe. Essas nossas inseguranças, esse medo de tomar decisão, por exemplo, são coisas que estão dentro da gente e às vezes é uma coisa assim que não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo no momento. É outra coisa completamente diferente. E eu acessando as memórias, eu impactada, eu comecei a ficar impactada quando você conseguiu acessar memórias da minha infância. Eu consegui me ver criança, sabe? Eu falando aqui agora, eu consigo visualizar de novo uma das cenas, que era eu criança nos trilhos, Uhum. nada prainha, olhando pro pôr do sol, que é uma coisa que eu amo, que é uma coisa que eu idolatro, sabe? Até hoje. E eu fico, nossa! E aí a gente se dá conta também Uhum. de quanto a gente deixa a nossa essência para lá, porque a gente fica remoendo coisas ruins, a gente fica remoendo os problemas, ao invés de buscar melhorar, sabe? Ao invés de enxergar, não, se está acontecendo isso é porque tem Uhum. que me ensinar algo. A gente entende, ao invés de... É só mudar a Exatamente, visão, né? exatamente. A E aí, a forma de partir, só que não enxergar. adianta a gente querer mudar a visão. Ah, eu vou ler um livro tal sobre autoconhecimento, eu vou ler o livro tal. Mas não está olhando para dentro. Não está olhando para o que está dentro de você, o que você É quer, o que isso. você sente. Se você não descobrir o que você quer, o que você sente, o que você é, nada na sua vida vai mudar. Você vai continuar empurrando com a barriga e se sentindo a vítima da sociedade. É isso, Fran. E para a gente finalizar esse papo, o que você sugere, né? Qual dica você daria para alguém que vivenciou as mesmas dores que você, ou dores parecidas, que se identificou? O que você orienta, né? Dentro aí do seu processo, dentro do que você já aprendeu? O que você passaria Eu para digo que frente? você vai se tratar, querida. Porque olha, vou te dizer, viu? Foi a melhor decisão da minha vida. Vai fazer terapia. E não tem essa de que, eu não tenho problema nenhum. Gabi, o tanto de gente
Terapia é pra doido, Psiquiatra é pra né? doido, terapia é pra doido. Menina, o tanto de gente. Gente, eu acho um pensamento mais jurássico do que. Parece que você tá na Amiga, pedra vou te contar lascada uma quando você coisa. fala terapia pra Teve doido. 2 amigos meus que falaram assim. Eu falei sobre crise de ansiedade, tudo que eu sentia. Nossa, eu não senti nada, nunca senti nada disso. Graças a Deus, nunca senti nada disso. Aí eu olhando assim, ó, espera um pouquinho só que tu vai ver. Espera um pouquinho. Uhum. Deu questão de meses, a pessoa, Fran, aquele negócio que tu sentia era assim? Fran, o que eu faço? Fran, tem indicação de psicólogo, terapia, não sei o que. Tá vendo? E não é, a questão não é, eu não tenho problema nenhum. Todo mundo tem problema, todo mundo tá machucado, todo mundo tá ferido, todo mundo tá doente. Então, todo mundo tem que fazer terapia. E quanto mais a maior parte das pessoas fizerem, todo mundo fizer quanto rápido for, acho que o mundo vai ser melhor para todo mundo, sabe? Porque as pessoas vão ter mais respeito, vão ter mais empatia pelo outro, sabe? Às vezes você tá indo, no mercado, por exemplo, e a caixa lá tá toda mal-humorada, responde, mas você não sabe o que tá passando no dia dela, você não sabe o que aconteceu com ela. Não adianta você ficar com raiva e querer retrucar, né? Levar para o pessoal, né? Uma coisa que eu gosto de falar bastante é trabalhar o não levar para o pessoal. Gente, imagina que 99,9% das pessoas não enxergam o outro, elas projetam o que elas sabem, o que elas sentem no outro. Partindo desse princípio, quando ela fala com você, quando ela age, ela não está falando sobre você, amada, ela está falando sobre ela mesma. Então, se todo mundo tivesse essa percepção, eu costumo dizer que se todo mundo olhasse para si, a gente não ia precisar ficar brigando, impondo nada, porque aí cada um ia estar fazendo a sua parte, né? Só que tem horas que a gente tá olhando por 10, né? Em algumas vezes da minha vida eu já me senti assim, nossa, parece que eu tem algumas vezes que eu gosto de resumir o meu processo como a pessoa do grupo da escola que tá fazendo o trabalho sozinha, sabe? Parece que eu tô carregando todo mundo, colocando o nome de todo mundo no trabalho, apresentando sozinha, pesquisando sozinha, sabe? Pra todo mundo levar nota. Eu acho que todo mundo, todos os curadores, enfim, acho que sentem um pouquinho disso, e aí, assim, quando a sabe? gente começa esse processo de autoconhecimento, a gente começa a conversar com as pessoas, a gente começa a identificar ali os gatilhos, os possíveis gatilhos dela. Só que a gente não tem como falar assim diretamente. E aí a gente recomenda, fisioterapia. Não, mas eu tô bem, tá tudo tranquilo. E não tá, gente. A gente sabe que não tá, né? E é trazer para a pessoa redefinir o que é bem para ela, né? Porque muitas vezes a gente acha que estar bem é de uma, né, de uma determinada forma, mas não é aquilo. Já exatamente. E outra coisa que eu muito. posso recomendar é que se você tem uma criança assim como eu, que tenho a Duda, né, que é uma criança que foi muito ferida, né? Ela só tem 12 anos e foi muito ferida, viveu coisas que ela não merecia viver, ela viu coisas que ela não deveria ter visto, né? Assim como eu quando criança. Incentiva também a fazer terapia, dá suporte, dá apoio, porque nossas crianças são muito inteligentes, são muito sagradas, são muito sábias, sabe? Eles vêm com o manual certinho do que fazer, a gente que boicota tudo, sabe? Exato. A criança, eu gosto de falar para as minhas pacientes, para os meus amigos, para as pessoas que eu converso, que a criança, olha para uma criança se você quer saber qual é a tua essência. A criança, ela sente todas as emoções dela. Então, ela, no mesmo momento, ela tá rindo, ela tá chorando, ela tá com raiva, ela tá feliz, ela tá alegre, ela tá amando, né? A criança, ela sabe como sentir as emoções dela. A criança, ela sabe viver 100% a presença. Então, se você quer, de alguma forma, se reconectar consigo mesmo, olha para a criança, né? Olha para si mesmo e, principalmente, se você quer se conectar com uma criança, se você quer, eu gosto de falar isso, né? Se você quer ter filho, vai para terapia antes, né? Para você causar o menos de danos possível naquela nova eu gosto de usar tá muito o exemplo do Heitor, porque o Heitor, ele é a criança que foi menos prejudicada, né, no modo de ser, no modo de viver, né? A Duda, ela tá conhecendo isso agora, que ela é livre para ela fazer o que ela quiser, para ela ser quem ela quiser, para ela sentir o que ela quiser, né? E aprender a se expressar, né? Mas o Heitor, eu lembro que uma vez ele falou assim para mim, ele contou pra Duda que estava apaixonado por uma menininha na sala. Aí a Duda falou assim, mãe, o Heitor tem uma coisa para contar. Aí eu, fala, filho. Aí ele, mãe,
é que eu tô apaixonada pela fulana. Aí eu, como assim apaixonado pela fulana? E tu sabe o que é estar apaixonado? Ele, eu sei que é apaixonado. O que é apaixonado? É um negócio que a gente sente aqui dentro. Eu, filho, mas como assim? Me explica isso direito. A mesma coisa que você sente pelo pai, vocês dois juntos, é a mesma coisa que eu queria estar com ela. Eu, 6 anos. Não, eu tava com 5 ainda. E aí, outra coisa que eu senti que ele sabe dar nome aos sentimentos dele, né? Esses dias ele conversando comigo, ele falou assim, fala filho, o que você tem? Ele, ai, eu não sei, eu tô entediado, eu tô meio estressado, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Que tal a gente dar um passeio? Tá. Aí eu, então será que é isso que eu tenho que fazer também quando tô estressado, ao invés de ficar de bico? Ah, beleza. É assim, ele me ensina de um jeito, Gabi. E eu vejo que, tipo, cada dia que passa, eles têm mais autonomia para falar, sabe? Às vezes, quando eles veem que eu não tô bem, a Duda é a criança do serviço, sabe? De mostrar através da, como é que fala? A linguagem do amor dela, a linguagem do serviço. E ela vem, faz café da manhã pra mim, faz algum lanche, alguma coisa, senta do meu lado, faz carinho em mim. O Heitor é das palavras. Mãe, como você tá linda. Aí eu fico, nossa, filho, mesmo assim, eu com essas olheiras feias desse jeito, toda acabada. Ele, não, você nunca é linda, você nunca é feia, você é sempre gata, sabe? Eles têm um dom de transformar tudo. Eu agora tô vivendo um desafio com a Duda, porque estamos trabalhando com a suspeita de que ela também tá com depressão. Eu não te contei isso ainda. A psicóloga, eu já estava suspeitando por algumas atitudes e a psicóloga também confirmou, né? Por várias outras questões a gente está suspeitando que ela tenha o TDAH e o TDAH te leva para esse caminho da depressão porque a pessoa se acha que está completamente, né? É o erro, né? Ela falou para mim que ela sente que ela tá incomodando, ela parece que ela tá sempre incomodando, que faz tudo errado. Eu, não, filha, você faz tudo certo, você faz isso, faz isso. E a gente enaltecendo, sabe? Fazendo ela enxergar o lado bom dela também. E eu senti que colocando ela para fazer a terapia também, ela tá se sentindo mais confortável para falar para mim o que ela tá sentindo, coisas que eu não tinha. Eu sentia as minhas coisas, mas eu ficava quietinha lá. Que nem comentaram aí da questão que eu tinha parado no Natal. A Franciele, de Natal e Ano Novo, quando era criança, ia pro Natal, eu ficava no banheiro, cumprimentava todo mundo, depois ia pro banheiro chorar. Mas eu não tinha coragem de falar pra mim, eu tinha vergonha de falar que eu tava chorando por causa de alguma coisa, sabe? Eu tinha medo de desagradar, eu tinha medo de ser uma questão a mais pra minha família, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho a condição de fornecer a saúde mental da minha filha, sabe? Dos meus filhos. Emocional. Por eu estar me tratando primeiro, eu fui me tratar primeiro, eu descobri que eles também precisam de cuidado, eles também precisam, né, de um olhar de mais atenção, sabe? E eu sinto que essa busca do autoconhecimento está fazendo a minha família se conduzir melhor, sabe? A gente lidar melhor com as situações e a gente enxergar os nossos filhos como o que eles realmente são, sabe? Sem ficar... Claro, tem os padrões, tem as pessoas da família, mas não faz isso que isso é coisa de menina. Ai, Duda, não se veste desse jeito que fica parecendo menino, sabe? E eu não, filha, quer fazer isso? Faz. Ah, mãe, eu quero cortar o cabelo bem curtinho. Tem certeza? É isso mesmo que você quer? Então tá bom, vamos cortar. Ah, mãe, eu quero pintar. Vamos fazer isso. Ah, mãe, eu quero ir não sei na onde. Vai lá, sabe? E isso é empoderamento, né, Fran? E o empoderamento, ele vai além de, ai, meu Deus, eu só sou super poderosa. O empoderamento, ele traz esse conforto para ser quem você é, para você comunicar o que você deseja, para que você tome atitudes que você quer tomar. Isso é empoderamento, é você falar que não. Você não vai ultrapassar esse limite, né? Então, quando a gente dá, primeiramente, a gente olha pra gente e se empodera, só assim a gente é capaz de empoderar as crianças, né? Eu falo, eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos próximos a mim, eu gosto de observar as crianças e enfim, eu penso muito nisso. A gente só é capaz de passar para frente algo quando a gente faz conosco. A gente só é capaz de passar para frente algo genuinamente se a gente aplica na nossa vida. Se não, fica só na teoria, a gente realmente fica só no mental, não consegue exercer isso. Então, é isso que você falou, é olhar para as suas crianças como crianças que são
e não como uma extensão sua, porque até o momento em que você não se conhecia, acabava que a Duda era uma extensão sua, né? E o Heitor também, porque, gente, como as coisas a melhorar, elas são espelhos, as coisas boas, as virtudes, elas também são nossos espelhos, né? A Duda, ela é essa pessoa que serve, que faz porque você é assim. O Heitor é essa pessoa carinhosa, sabe? É porque você é assim, né? Você e o Jonatas, no caso. Mas o lado bom, as virtudes que a gente vê nos outros, elas também são espelhos nossos. E a gente só consegue enxergar no outro porque tá na gente. Já a sombra, a gente não enxerga tão fácil na gente, porque é dolorido. Então, pensa só que Deus, né, com sua tamanha sabedoria, falou, bom, como você não vai olhar para sua sombra, eu vou trazer alguém que ilumine essa sombra, né? Então, você olha para o outro e fala, meu Deus, você. Mas não é só o outro, é você também, né? Então, ter essa noção, em buscar autoconhecimento, se conhecer de fato e, principalmente, ser honesto e se comprometer com o seu processo, faz com que você viva todas Exatamente. As né, Fran? E é o que eu tenho visto também, porque falar que autoconhecimento é bom, é maravilhoso, dói pra cacete, dói, nossa, num grau que acho que é pior que a dor do parto. Mas depois que a gente começa a entender, a gente passa dessa fase da dor, sabe? Do sofrimento, porque até então a gente tá sofrendo porque a gente continua se fazendo de coitadinho, a gente continua se fazendo de vítima, mas exatamente, mas até a gente virar, ai, tá dando né? tudo, ai, não sei o que, eu sonhei com isso por causa disso, ai, então aconteceu isso porque era assim. Não, depois espera, continua buscando, que vai chegar o momento que você vai ter clareza, sabe? De enxergar as coisas, como a Jaque diz sempre, as coisas se desenham. E a gente começa a casar. Gente, eu faço isso porque aconteceu isso. Gente, essa pessoa fez isso porque eu deixei ela fazer isso porque aconteceu isso comigo. A gente vai ligando uma coisa na outra e a gente vai vendo, então tem que acontecer dessa forma. A gente vai sabendo quais são os próximos passos que a gente tem que dar, né? Exatamente. Para mim, uma das maiores liberdades, pessoalmente falando, né, nem tanto no lugar de terapeuta, mas de ser humano mesmo, um dos maiores, cara, insights que eu tenho, assim, com o autoconhecimento é você saber de onde as coisas surgem, né? Porque quando eu vivia a minha inconsciência também, eu me achava louca, né? Tipo, me achava, tudo que falavam de mim negativamente, né? Eu achava que, meu Deus, realmente sou impaciente, eu sou difícil de lidar, eu sou uma pessoa que não sou digna. Quando você acessa o seu autoconhecimento, vai descobrindo a sua história, a história da sua família, os porquês, né? Você vai falando, olha, foi ali que foi criado determinada coisa, foi ali que aconteceu. Então, quando eu chego na terapia, eu acesso esse lugar, ai, pra mim é uma vitória, assim, sabe? Tipo, meu Deus, eu não sou louca, tem um porquê, sabe? Então, e também o quanto o autoconhecimento traz mais leveza para o processo, porque os desafios eles continuam, mas você consegue atravessar com menos dificuldade, não é com mais facilidade, com menos dificuldade. Você consegue captar mais rápido quando é uma situação de putz, o que isso quer me ensinar? Você já não fica tanto no lugar de vítima e mais no lugar de autotransformar, né, a sua situação, de mais autorresponsabilidade. Eu acho que esse também é um ponto muito legal do as mudanças vêm, mas elas não vêm assim, uma coisa, então eu já entendi o que eu tenho que fazer, então vou mudar agora. Não é assim, a gente tem que dar tempo ao tempo, tem que respirar, até porque tem coisas que a gente não vai querer mudar agora, né, que nem questão de perdão, que é uma coisa que a gente vai trabalhar também, né, amiga? E vamos trabalhar e tem coisas que a gente não consegue mudar de uma hora para outra. Tem coisas que vão continuar ali. A gente acha que tratou e não tratou. Que nem eu tenho várias questões com pessoas que eu fiquei, não, já liberei o perdão. Mas não liberei, não. Na verdade, eu não liberei. Tá aqui ainda. Eu entendi agora que eu não liberei. E é o processo. É de um dia pro outro. Não é de um dia pro outro. Caminhando, né? Um passo a passo, um passo de cada vez, né? É isso mesmo. Levou tantos anos pra gente ser quem a gente é, pra desconstruir o mesmo. Pensa que se fosse pra desconstruir, seria o mesmo tempo. Então, se você tem 30 anos hoje, né, e você viveu tudo isso, e a partir de agora você está tendo consciência do que foi causado, pensa que para transformar, né, para tirar tudo que você aprendeu de forma negativa, se é que podemos falar assim, levaria mais 30 anos, né? Então é um processo bem
bem É. devagar. Exatamente. O importante é começar e não parar. Não parar. Essa é aí que a gente falha, né? Quando a gente começa e para, porque não fez sentido. Não fez sentido determinada terapia, busca outra. Busca outra alternativa, porque vai chegar a hora que você vai se identificar. Que nem eu falo pro Jonatas, Gabi não sai mais da minha vida, mesmo que ela queira. Mesmo que ela queira, o marido dela vai ter que dividir ela comigo pro resto da vida, porque aqui tem BO pra resolver. Então, só a Gabi é possível. Porque você foi a pessoa que conseguiu acessar coisas que eu falei, meu, eu tô chocada. Eu fiquei, como que ela consegue fazer essas coisas, sabe? E o que eu posso dizer é, façam Teta Healing. Façam Teta Healing com a Gabi. Mas isso que você está falando, Fran, resume bastante do que a gente falou sobre ter afinidade com o terapeuta, que é um ponto principal, né? Porque quando você tem essa afinidade, você... Vocês estão me ouvindo? Tô. É porque meu fone desligou. Ah, tá. Quando você tem essa afinidade... Ah, tá. Quando você tem essa afinidade, você consegue ser honesto com mais facilidade, você consegue ser vulnerável. E, gente, o caminho para você olhar para suas dores e transformá-las é vulnerabilidade, é ser honesto, é querer olhar, né? Então, independente de mim, se a Fran já tivesse essa disposição para olhar para si mesma, ela teria sucesso no seu processo, né? Independente até do Theta Healing. Poderia ser alguma outra técnica, poderia ser só com a psicoterapia, porque depende do tanto que ela quer se transformar. Entretanto, a técnica e o terapeuta facilitam impulsionam ela a buscar isso, né? Impulsiona a pessoa a buscar isso. Por isso que é importante você ver algo que você se identifique, porque e é importante também, eu acho legal falar, de você perceber que muitas vezes você vai numa primeira sessão, numa segunda sessão, e você fala assim, mas não gostei porque boicote. Gente, isso é boicote, né? A pessoa, ela não vai falar o que você quer ouvir. A pessoa, ela não vai, ou ela vai te trazer questionamentos que são desconfortáveis, mas que só a partir dali é possível você avançar. Então, percebe se você também não tá num lugar infantil de falar, meu Deus, não funcionou pra mim, ou, eu já ouvi muitas vezes isso, assim, porque a terapeuta, eu não gostei dela porque ela era assim, ela era assado. Só que você tava ali 100% para ela, você tava ali 100% honesto com o teu processo, você tava sendo sincero com o que você sente, né? Tem algumas vezes que eu faço acessos que as pessoas falam assim, mas não é isso não. E aí eu pergunto, a pessoa fala, mas passou pela minha cabeça, mas eu não quis falar, porque dói, né? É desconfortável. Mas é importante que a gente exerça essa honestidade para que o nosso processo avance com mais facilidade. Porque se a gente ficar retrancando, vai demorar mais. Exatamente. Vai ser eu lembro mesmo, que, né? depois de contar todos os benefícios da terapia que aconteceu, né? Depois de que eu iniciei a terapia com você pro meu psiquiatra, ele falou assim, Fran, por que você demorou tanto para buscar ajuda? Tanto para buscar uma terapia? Eu fiquei, não sei. Olha, confirmou. Aí eu falei assim, olha o boicote. Eu falei, aí. Não sei, mas na verdade eu sabia. Por quê? Eu sempre tive vontade de fazer algo que me levasse realmente para minha infância, para eu entender a minha vida, que eu não entendia, até então eu não entendia. Mas eu tinha medo. E era uma coisa que eu falo até para os meus amigos. Eu tinha medo de descobrir coisas, de ter certeza sobre coisas que aconteceu, sabe? Tem uma questão que eu tenho muita dúvida se aconteceu. E no primeiro dia, na segunda consulta com você, eu tive a certeza de que realmente aconteceu, sabe? E aí dói a gente ver que coisas que a gente teve que enfrentar e, né, encarar aquilo, encarar nossas dores, dói. É aquela coisa de remexer na merda. Quanto mais você mexer, mais vai feder. Mas se você limpar, quanto mais você limpa, melhor fica, sabe? E é o que tem acontecido. Ô, Fran, mas sabe o que eu gosto? Eu gosto também, até pra gente finalizar, por que dói? Porque muitas vezes a gente evita o autoconhecimento, né? Porque, de alguma forma, ele nos liberta, então ele traz esse empoderamento, né? Ele impulsiona a gente pra frente, mas ele cobra decisões da gente. Quais são essas decisões? Só você pode saber. De repente é quebrar um ciclo, de repente é romper com relações, é impor limites, parar de agradar,
né, certas pessoas, certos lugares, parar de ter comportamentos nocivos que de alguma forma te beneficiam em algum grau. Então, autoconhecimento ele liberta, mas ele também cobra decisões. E talvez a maioria de nós não está preparado para tomar essas decisões, por isso posterga tanto. Pois é, mas o que eu posso dizer é que vai doer? Vai, mas continua. Continua, porque aí você vai passar a ter entendimento Fran, de quem é você. Eu também costumo falar que, quando fala, né? Já está doendo, não dá para ser pior, não. Doendo. Não vai ficar pior do que Saia da ilusão. Sai da ilusão de, mas vai doer, mas já está doendo, né? Você só precisa a zona ter de mais conforto, uma né? Conforto nenhum. Que não tem conforto nenhum, por sinal. Ai, amiga. Fran, muito obrigada pela sua participação, por você se permitir estar aqui. Te agradeço muito por você ter coragem e vulnerabilidade para se expor, para falar um pouco da sua história, dos seus desconfortos, para agregar conhecimento para as pessoas que me seguem e te seguem também. E eu te agradeço muito por isso. Foi muito rica para mim. Eu já conheço essa história, mas ouvir mais uma vez também já vai me trazendo insights para a gente trabalhar mais vezes. E eu te agradeço muito. Amiga, eu que te agradeço, eu que te agradeço por ter aparecido na minha vida, né? Que isso é desde lá atrás. E você e a Jaque tem um valor imenso na minha vida que eu não tiro da minha vida por nada. Nem que você, a Fran tá me enchendo o saco. Eu sei que eu sou esse tipo de pessoa que tem hora que eu encho o saco mesmo. Mas eu não. Você é pra vida. E o seu trabalho mudou a minha vida, a minha casa, o meu lar, sabe? Tudo que você me ensina, esses 7 meses, tudo que você me ensinou, Gabi, eu me vejo mãe de verdade agora, sabe? Eu me vejo uma esposa de verdade agora, eu me vejo uma filha, me vejo uma neta, sabe? Eu passei a tomar decisões que antes eu me fazia de vítima, ou então deixava alguém fazer por mim, sabe? Eu tô vivendo coisas que tempo atrás eu achava que era impossível viver, por todos esses bloqueios que eu vivi, que eu tive que lidar, né? E você foi a chave, você foi a luz, você foi o sol. Gabi, você é meu sol. Você iluminou minha vida de verdade, amiga. Você iluminou de um jeito que dinheiro no mundo seria impossível de pagar. Que bom, Fran, que bom que eu pude ser um canal para você, né? Porque isso só poderia ser possível se você se permitisse. E se eu não fosse esse canal, outra pessoa certamente seria, mas que bom que fui eu, porque eu aprendo muito com os seus processos. Em geral, eu aprendo muito, né? Todas as pessoas que chegam até a mim, elas estão espelhando alguma situação minha. É incrível perceber isso. E obrigada por estar na minha vida, por ter aceitado o meu convite, não só para live, quanto para sessões, né? Por ter confiado no meu trabalho, por ter se permitido, porque essa é uma prova que acima, né, de dinheiro, acima de qualquer outro valor, me traz muito prazer de pensar que eu pude ajudar uma amiga, né? Não só enquanto terapeuta antes também, mas de que você confiou em mim, confiou no meu trabalho, confiou no momento em que eu estava começando, né? Eu também tinha muitos bloqueios de começar a trabalhar, de monetizar o meu trabalho. Você confiou em mim e isso me trouxe potência, isso traz diariamente para mim muita experiência, né? Enriquece o meu trabalho. Então, eu te agradeço muito. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui nessa live, que estiveram presentes, que acompanharam, né, a nossa partilha, que interagiram de alguma forma. E eu quero ler todos os comentários que eu sou leonina, eu amo elogio. Gabi é e podem me elogiar bastante. Gabi meu Deus, deusa. Não tem nome para dar para Gabi senão deusa. Ai, amor. Muito obrigada, meu amor. Obrigada a todo mundo. Convido a quem é seguidor da Fran e ainda não me conhece, me seguir, segue o meu Instagram, acompanha o meu trabalho, né? Eu compartilho bastante coisa aqui, bastante coisa da minha vida também, né? Que eu gosto de inspirar as outras pessoas através das minhas vivências. Gabi tem uma tatu que eu desenhei, o teu marido falou. Tem. Inclusive, Dan, vou te dizer, viu? Foi um desafio. Eu me cobrei tanto pra fazer essa tatuagem. Jesus, esse desenho, né? Tatuagem não, tatuagem foi maravilhosa. A deusa lá toda tatuada aqui. Ai, gente, mulher linda. A Rebeca. E foi um desafio também pra mim fazer. A Gabi falou, Fran, senti que tinha que ser você. Jesus, e agora?
Eu, não, amiga, super topo, não. Mas por dentro eu tava, Jesus, e agora? Como que eu vou fazer? Olha. Não, e eu te indaguei, te entreguei pra vida. E aí você me entregou o desenho e falei, uau, era melhor do que eu esperava. E com certeza, demorei um pouco pra tatuar, foi mais de um ano. Ai, ficou Mas tatuei. perfeita. E, É e foi Rebeca, né, o nome incrível. dela? A Fran Ficou é a perfeita primeira. nas mãos de Rebeca. A Rebeca. A Cris falou que você é a primeira geminiana que ela gosta. Ai, gente, que preconceito. Olha, É porque Cris, minha lua é em... Não, minha lua é em touro. e o ascendente em Ares. Mas é bom também, Ares. Então, fica Ares é bom também. É menos às geminiana. Todos são bons, né? Todos Né? têm os seus prós e contras. Gente, muito obrigada. Eu vou deixar a live salva. E quem quiser, de repente, também conhecer, né, as minhas terapias, conhecer o meu trabalho, pode me chamar no direct. Gratidão, E Fran, amiga, gratidão obrigada mais uma vez, a viu, meu você. amor? Beijo, tchau. Um beijo, tchau, tchau.